Olá, meus queridos ouvintes, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vos acompanhe neste dia. Aqui quem vos fala é o evangelista Ademir e hoje vos trago mais uma reflexão bíblica para o vosso coração. O tema de hoje é: por que Deus permite o sofrimento? Amém? Palavra do Senhor neste dia vem como um único objetivo: fazer-nos entender por que realmente Deus permite que nós venhamos passar por lutas e por provações. Palavra do Senhor no livro de João, capítulo 15, versículo 20, Jesus disse: lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Meu querido ouvinte, talvez você esteja aí do outro lado, passando momentos difíceis da tua vida. E muitas das vezes talvez você questionou Deus: por que tanto sofrimento? Por que Deus realmente permite que nós venhamos sofrer tanto? Por que realmente Deus, sendo o Criador de todas as coisas, não fez o homem para que não viesse a sofrer? Por que será que temos que passar por tantas lutas, por tantos sofrimentos? Porque tudo isso Deus permite na nossa vida. A palavra do Senhor diz em João capítulo 16 e o versículo 33 que Jesus vai dizer: disse-lhe Jesus: no mundo passaríamos por aflições, mas que venceríamos se tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu. Ou seja, em Cristo somos mais do que vencedores, porque Jesus passou por sofrimentos, Jesus passou pela humilhação, Jesus passou pelo escárnio, Jesus foi rejeitado por todos, para que Ele viesse realmente servir de exemplo, para que neste dia, você que me ouve do outro lado, enfrentando lutas, enfrentando realmente constrangimentos na sua vida, decepções, angústia, viesse a entender que tudo isso passou Jesus Cristo, para que pudéssemos realmente nos espelhar no Senhor, e quando nós estivéssemos realmente passando pela prova, pela luta, realmente pudéssemos lembrar que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo entregou a sua própria vida por amor de cada um de nós. Paulo nos dá o exemplo de amarmos realmente a Deus, mesmo sofrendo. Ele realmente era convicto que em Jesus Cristo ele realmente poderia todas as coisas. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, Paulo vai dizer que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aleluia! Todas as coisas, meu querido ouvinte, estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo os seus propósitos. O apóstolo Paulo, ele nos dá o exemplo de que em muitas das suas situações, o apóstolo Paulo nos faz entender que temos que estar preparados para suportá-los e que Deus nos prova para que depois Ele venha nos aprovar. Em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23 e 28,
Paulo vai nos expressar seu sofrimento. São ministros de Cristo. Falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalho, muito mais em prisões, em açoites, sem medidas, em perigo de morte. Muitas das vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites. Uma menos. Fui 3 vezes fustigado com vara, uma vez apedrejado, uma vez em naufrágio, 3 vezes, 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em perigo de rios, de salteadores, de gentios, de irmãos, na cidade e no deserto. Ou seja, Paulo é o exemplo de tanta luta e de tanto sofrimento para manter firme a esperança que ele tinha em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que Paulo nos deixa o exemplo, que mesmo enfrentando lutas, mesmo enfrentando sofrimento, mesmo na angústia, ou seja, Paulo sabia que em Cristo realmente ele poderia esperar o melhor para a vida dele. Por isso que Paulo vai escrever em Filipenses capítulo 4 e o versículo 12: sei estar abatido, sei também ter em abundância, de todas as circunstâncias, sei ter esperança, tanto de fartura quanto de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Oh, aleluia! Paulo tinha convicção que mesmo sofrendo fome, mesmo sofrendo humilhação, mesmo padecendo frio, mesmo sendo aprisionado, caluniado, Paulo saberia que todas as coisas contribuiriam para o bem daqueles que amavam a Deus. Todas as coisas, Paulo diz, posso naquele que me fortalece. Meu querido ouvinte, você que está aí do outro lado, não se desanime no meio da tua luta, no meio da tua frustração. Saiba que há um Deus no céu, que realmente olha por você, que realmente está vendo o teu sofrimento. É por isso que a palavra do Senhor diz no Salmos capítulo 30 e o versículo 5: no seu favor está a vida, diz o Senhor. O choro pode até durar uma noite, meu querido ouvinte, mas virá alegria ao amanhecer. Talvez você esteja em momentos críticos da tua vida, chorando sem resposta, desanimado muitas das vezes, querendo até mesmo parar, desistir porque já não aguenta mais tanta luta. Talvez você questione até mesmo Deus, será que realmente Deus existe? Mas a palavra do Senhor, ela é objetiva em dizer, você pode hoje estar chorando, mas saiba que ao amanhecer virá a alegria de Deus para a tua vida. Porque Deus não acaba com o sofrimento. Talvez seja esta a pergunta que todos queriam uma resposta. Porque Deus realmente não acaba com o sofrimento? Porque Ele nos permite que nós mesmos venhamos fazer as nossas próprias escolhas. Nós realmente venhamos escolher realmente qual o caminho que nós queremos seguir. Palavra do Senhor em Gálatas capítulo 6 e o versículo 7. A palavra é clara ao dizer, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também o homem ceifará. Oh, glória a Deus! Tudo o que o homem semear, chegará o tempo
de ele colher aquilo que semeou. Muitos sofrimentos é ocasionado pelo nosso egoísmo. Muito sofrimento talvez seja pelo nosso pecado, mas muito sofrimento também é a prova e a certeza de que Deus realmente está te provando para depois te aprovar. Deus está realmente trabalhando em você para depois usar você para uma grande obra que Ele quer fazer na tua vida. Mesmo que passarmos pelo sofrimento, Deus não nos desampara, meu querido ouvinte. Mesmo que você esteja nesta luta, Deus jamais vai te desamparar. A palavra do Senhor diz em Romanos capítulo 8, versículo 38, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Meu querido ouvinte, não é porque você está na luta que Deus te abandonou. Não é porque você está enfrentando esta crise que Deus te abandonou. Mas saiba de uma coisa, que tudo isso tem acontecido. Tudo realmente tem acontecido com um único propósito. O propósito de Deus realmente provar, de Deus realmente ver até onde você é capaz de suportar esta luta na presença dEle. Oh, glória, louvado é o nome do Senhor. Palavra do Senhor em 1 Pedro capítulo 5 e o versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ao qual resiste firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Bendito é o nome do Senhor. Enquanto estamos na luta, devemos a cada dia nos humilhar mais na presença do Senhor. Enquanto estamos passando por provações, devemos sim a cada dia nos humilharmos mais na presença do Senhor, porque eu creio que chegará o tempo em que Deus vai lhe exaltar. Chegará o tempo em que Deus vai realmente lhe abençoar. Como diz a palavra, ao qual resiste firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Ou seja, não é só você que está passando por luta, não é só você que está sendo, muitas das vezes, desamparado, mas pelo contrário, as aflições que muitos têm passado, muitos não estão apercebidos, mas muitos no mundo todo têm passado. O que sucede a um, sucede ao outro também. Mas, porém, como diz a palavra do Senhor, resiste firmes na fé, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que fazer em meio ao sofrimento? O que nós devemos fazer em meio ao sofrimento? A palavra do Senhor nos deixa claros em Salmos capítulo 118 e o versículo 5. Clamei o Senhor na minha angústia e o Senhor me ouviu e me pôs em um lugar seguro. Oh, glorificado é o nome do Senhor. Clamei ao Senhor na minha angústia. Meu querido ouvinte, esteja na luta,
esteja na provação, não questione o teu sofrimento, apenas clame pela misericórdia de Deus na tua vida. Apenas espere que realmente Deus vai vir com a resposta que você tanto espera para aliviar a tua luta, para aliviar o teu sofrimento. A palavra do Senhor diz em Salmos capítulo 91 e o versículo 15, que Ele me invocará e eu lhe responderei, diz o Senhor. Estarei com Ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Bendito é o nome do Senhor. Ele me invocará, diz o Senhor, e eu o responderei. Estarei com ele na angústia, diz o Senhor, ou seja, clame ao Senhor no meio da tua angústia, da tua luta. Não deixe de buscar no Senhor, não deixe de confiar no Senhor. Espera somente no Senhor, como diz a palavra. Nós devemos se humilhar na presença do Senhor. Nós devemos realmente ser convictos de que temos que a cada dia clamar a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Porque a palavra do Senhor diz em Jeremias 33, versículo 3, clama a mim, diz o Senhor, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Clame ao Senhor, meu querido ouvinte. Clame ao Senhor no meio da tua luta. Clame ao Senhor no meio do teu desespero. Clame ao Senhor ao deitar, ao se levantar. Busque realmente a presença de Deus para a tua vida. E Deus realmente, Ele vai lhe socorrer. Oh, louvado e exaltado é o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz em 2 Crônicas, capítulo 7, o versículo 14, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, diz o Senhor, então Ele ouvirá dos céus, perdoará os nossos pecados, diz o Senhor, e sarará a nossa terra. Oh, louvado é o nome do Senhor. Meu querido ouvinte, clame ao Senhor. Não deixe de clamar ao Senhor. No meio desta luta há um Deus que está pelejando por você. No meio desta prova há um Deus que sofreu as mesmas humilhações que você está passando. Porque a palavra do Senhor é dita que no mundo teríamos aflições. Mas Jesus disse, tende bom ânimo, meus filhos. Tende bom ânimo, porque eu venci. E nós venceremos em nome de Jesus Cristo. Oh, louvado e exaltado é o nome do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos, agora e sempre. Amém.